Estamos de volta aí na aula 4. Nesse bloco nós vamos fazer os exercícios sobre os atos processuais. Solta na tela, Latino. Aula 4, aula de exercício sobre o tema atos processuais. Aparece a primeira questão aí, ó, na tua tela sobre atos processuais. Vamos analisar essa questão, uma prova de procurador. O ano dessa prova é 2018, banca VUNESP, Câmara de Olímpia. No que diz respeito ao tempo e o lugar dos atos processuais, é correto afirmar que 1. Os atos processuais serão realizados nos dias úteis, das 9 às 19 horas. Errado, é das 6 às 20 horas. B. Depende de autorização judicial a prática de citações, intimações e penhoras durante o período de férias forenses. Independe de autorização. C. Os atos processuais poderão ser excepcionalmente realizados fora da sede do juízo, dentre outras hipóteses, em razão da natureza do ato. Certo ou errado? D. Durante as férias forenses não se praticarão atos processuais relativos à tutela de urgência. Se suspendem durante as férias forenses os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Certo ou errado? Nosso gabarito aqui é a alternativa, volta Latino, a alternativa C. Alternativa C de casa. Os atos processuais poderão ser excepcionalmente realizados fora da sede do juízo. Eu dei o exemplo para você sobre o presidente da República. Ele pode ser testemunha, mas ele escolhe o local de sua residência ou o local de trabalho, dentre outras hipóteses, em razão da natureza do ato. São quatro hipóteses ali que o ato pode ser praticado excepcionalmente fora da sede do juízo. Quais são as quatro hipóteses? O pessoal que está aqui assistindo, quais são as quatro hipóteses? Primeiro é a deferência, não é isso? O exemplo lá do presidente da República, o artigo 454. Primeiro exemplo, deferência. Segunda hipótese. Segunda hipótese. Marca que tem uma cola aqui, ó, natureza do ato. Pode ser também da natureza do ato, determinado pelo juiz ou empecilho causado pela parte e acolhido pelo juiz. Está tudo lá no artigo 217. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C, fundamentação, artigo 217, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão da deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo arguído pela parte e acolhido pelo juiz, tá bom? Solta na tela, Latino. Próxima questão aí, ó, questão de 2019, banca VUNESP, a prova do TJ aí, ó. Vamos analisar a questão. De acordo com o Código de Processo Civil, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Sobre a matéria, assinale a alternativa correta. Alternativa A diz que o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias. As decisões interlocutórias no prazo de 10 e as sentenças no prazo de 20. Está errado, que as sentenças são no prazo de 30 dias. Alternativa B diz que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual mediante declaração judicial, ficando assegurado a parte provar que não realizou por justa causa. Certo ou errado? Certo ou errado? Parece que tem um erro aí na alternativa B, né? Mediante declaração judicial. Na alternativa C, diz que na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até 3 meses. São 3 meses? Por até 2 meses. Alternativa D, diz que em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Pode, juiz é Deus, está na dúvida se pode ou não pode, fala que pode. Por enquanto, a alternativa D está mais correta. A alternativa E diz que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacias distintos terão prazos contratos em dobro para as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, mediante simples requerimento. Está faltando aqui, não é justamente assim, terão prazos contratos em dobro, tiver diferentes procuradores, nem precisa de requerimento, né? Porque basta ter lá diferentes procuradores. Então, nos parece aqui a alternativa D. Vamos ficar com a D? Gabarito aí, alternativa D de dado, tá? Lembrando que a alternativa B, que está aparecendo na sua tela, está errada, porque independe de declaração judicial, né?
Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Lembrando que eu estou fazendo esse exercício agora com vocês também. Então, se eu errar aí, me perdoem, porque eu também não acerto 100% das questões, né? Latino, é sempre importante que se diga isso. Se eu acertasse todas as questões de todas as provas, nesse momento eu estaria em outro estado. Ano de 2018, banca Quadrix, uma prova de analista, advogado, aparece aí na sua tela com relação ao direito processual civil, advocacia pública e a forma dos atos processuais, julgue o item que se segue. Considere que Roberto, juiz de direito, tenha determinado a intimação de Rubens, réu em processo civil, para comparecer em juízo, mas não tenha estabelecido um prazo. Nesse caso, Rubens atenderá o comando judicial no prazo de 48 horas. Certo ou errado? Nesse caso, Rubens deverá atender o comando judicial no prazo de 48 horas. Certo ou errado? Intimação é após decorridos 48 horas. Tem que ver se essa questão não tem alguma pegadinha de português. Considere que o Roberto de Direito tenha determinado a intimação de Rubens, réu em processo civil, para comparecer em juízo, mas não tem estabelecido um prazo. Bom, nesse caso, Rubens deverá atender ao comando judicial no prazo de 48 horas. O artigo 218 do CPC, volta aqui comigo, Latino, o artigo 218 do CPC diz que a intimação só pode obrigar o comparecimento após decorridos 48 horas. Como a questão está dizendo, deverá atender ao comando judicial no prazo de 48 horas, presume-se que é dentro desse prazo. Vocês concordam comigo? E lembrando mais uma vez, eu estou fazendo a questão agora com vocês, não sei o gabarito, não sei mesmo, acho que fica até mais emocionante assim. Então, me parece nessa questão que é dentro do prazo de 48 horas, quando na verdade o CPC diz após, não é isso? Após decorrido 48 horas. Então, eu vou opinar pelo gabarito errado. E vocês? Seguem o voto do relator? Errada a questão. Artigo 218, parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após. Eu matei essa questão por esse após decorridos 48 horas. Como a questão parecia obrigar dentro do prazo de 48 horas, eu preferi marcar essa alternativa errada aí e graças a Deus e também aos nossos estudos, a questão está realmente errada. Solta na tela, Latino, vamos à próxima questão. Banca Vunesp, uma prova de advogado. O ano é 2019, está aparecendo aí na sua tela. Quanto aos atos e fatos processuais, pode-se afirmar que os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, despachos, decisões interlocutórias e atos ordinatórios. Certo ou errado? Errado, ato ordinatório não é pronunciamento do juiz. Pronunciamento do juiz é sentença, despacho e decisão interlocutória. B. Após o advento do processo eletrônico, é proibido, é defeso utilizar taquigrafia ou estereotipia para o registro e atos processuais. Dizendo que é proibido o uso da taquigrafia ou estenotipia para o registro de atos processuais. Realmente o CPC, ele em alguns momentos, ele proíbe, mas após o advento do processo eletrônico me deixou com certa dúvida. Vamos olhar as outras opções, porque essa alternativa B aparentemente está errada. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 8 às 20 horas. Está errado, porque é das 6 às 20 horas. A alternativa D diz que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 20 horas do último dia do prazo. Está errado, porque se a prática é eletrônica é até às 24 horas. A alternativa E diz, independentemente de autorização judicial, as penhoras poderão realizar-se em período de férias forense. Amém, Senhor. Achamos o gabarito. Está na cara aí. Alternativa E. Tá bom? Agora, essa alternativa B, após o advento do processo eletrônico, o processo eletrônico foi implementado em 2006. Alguns até colocam como marco inicial 2005,
que foi quando teve a resolução da CNJ. Mas a lei veio em 2006, 11.419, tá bom? Solta na tela, Latino, nesse gabarito, alternativa E, tá? Está correta, artigo 212, parágrafo 2º aí, beleza? Agora tem a questão aqui do artigo 210 que permite, né, o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo. Você só tem que tomar cuidado que não vai poder utilizar a taquigrafia se o processo é eletrônico, mas se ele é físico, vai poder utilizar a taquigrafia ou estenotipia. Então não seria, como regra, vedado, né? De qualquer maneira, acertamos aí a questão, gabarito é alternativa E, como correta, mas é importante o 210, porque nos deixou com certa dúvida em relação aí à alternativa B, dizendo que é proibido usar a taquigrafia, quando na verdade o 210 autoriza a taquigrafia, salvo se o processo é eletrônico. Próxima questão, solta na tela, Latino. 2019, banca FGV, uma prova da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, uma prova de técnico superior jurídico. Determinado defensor foi informado de um processo judicial de interesse de seu assistido. Do processo judicial de interesse de seu assistido, tinha sido despachado pelo juízo. Então o defensor foi informado de que um processo judicial de interesse do assistido foi despachado, tinha sido despachado pelo juízo. Nesse caso, de acordo com o CPC, a defensoria tem prazo. 1, em dobro para se manifestar, que começa a fluir com a intimação pessoal. Bonito. Sim, a defensoria tem prazo em dobro, começa a fluir com a intimação pessoal, parece que também está certo, porque a defensoria ela tem essa prerrogativa de ser intimada pessoalmente, por via das dúvidas vamos analisar outras. Em quádruplo, tchau, não tem mais prazo em quádruplo no novo CPC, prazo em quádruplo era no CPC revogado, C, idêntico ao da parte, também está errado. Perceba que o CPC é muito fácil, né, em prova. Em dobro para manifestar, que começa a fluir com a publicação da intimação no Diário Oficial, errado, que a defensoria tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Em quádruplo, para ver se o cara não é maluco. Vamos na alternativa A, não tem mais, volta comigo, Latino, rapidinho, não tem mais prazo em quádruplo no novo CPC, tá bom? Isso era no CPC revogado, tá bom? Nosso gabarito parece ser, solta na tela, alternativa A, né? Tá aí, alternativa A. Artigo 186, parágrafo 1º, o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor. É uma prerrogativa, tá bom? Volta aí rapidinho, Latino. É uma prerrogativa da Defensoria Pública, da Fazenda Pública, de modo geral, do MP também, ser intimado pessoalmente, beleza? Pessoalmente. Lembrando, só uma OBS aí, que a intimação eletrônica é considerada intimação pessoal, hein? Intimação eletrônica é considerada intimação pessoal. Solta na tela, Latino, temos mais uma questão aí, muito bem editada aqui pelo nosso amigo que está aqui assistindo a aula. Olha só essa questão aí. Deixa eu só dar um enter aqui rapidinho, que eu tenho um toque com isso. Vou dar só um enter aqui, Latino, não tem problema. Fica tranquilo. Olha, ele botou aqui o tamanho da fonte 0.5, Latino. Deixa aí, fica calmo. Olha aqui, Latino. Tu tá vendo, Latino? Como é que tá a edição? Estágio probatório, o menino não entra não, hein, Latino? Nós estamos aqui numa aula que parece ser ao vivo, né? O cara tá corrigindo ali os slides. Solta na tela aí, ó. 2019, FGV, DPE-RJ, técnico médio da Defensoria Pública. Concurso recente aí no Rio de Janeiro, hein? No que concerne aos pronunciamentos dos órgãos jurisdicionais, é correto afirmar que todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento? Está errado. O artigo 1015 do CPC permite aí um rol taxativo. Alternativa B diz que sentença é o ato por meio do qual se põe fim ao procedimento comum, desde que resolvido o feito, o mérito do feito. Está errado, porque a sentença também pode ser sem resolução do mérito. Alternativa C diz que os acordos não precisam ser assinados. Isso aí é para ver se o cara não é doido. Isso é psicotécnico. Alternativa C dispensa comentário. Alternativa D diz que os atos meramente ordinatórios, como a vista ao órgão da Defensoria Pública, independem de despacho, é o nosso gabarito. Alternativa E diz, decisão interlocutória não é apta a versar sobre o mérito do processo. Errado, um grande exemplo está no artigo 356. Volta aqui, Latino. Perceba que o artigo 203,
parágrafo 4º do CPC, cai em todas as provas, né? Esses atos meramente ordinatórios, eles não dependem de despacho do juiz. Não precisa o juiz ficar mandando o serventuário praticar atos ordinatórios, beleza? Nosso gabarito, a alternativa D, simulado do Detran, parágrafo 4º aí cai em todas as provas. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada, a vista obrigatória, independem de despacho do juiz, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz, se for necessário, beleza? Provinha da Defensoria Pública, é importante que se diga, o curso Sejures aí, né, aprovou bastante gente na Defensoria. Inclusive o primeiro colocado, não foi isso? O primeiro e o 7º colocado, que é o Pedrão. Grande abraço aí, pessoal, que foi aprovado na Defensoria Pública. 2019, solta na tela, Latino. O Latino tá meio dormindo hoje. Tá aí, ó, 2019, banca CESP, analista judiciário, PGE, o concurso da PGE no Rio de Janeiro tá autorizado também, deve sair a qualquer momento. PGE, por ter sofrido sucessivos erros em cirurgias feitas em hospital público de determinado estado, João ficou com uma deformidade no corpo, razão pela qual ajuizou a ação de reparação de danos em desfavor do referido estado, até uma matéria envolvendo direito público, direito administrativo. Tendo como referência essa situação hipotética e os dispositivos do Código de Processo Civil, julgue o item sequente. O Estado possui, essa edição também ficou realmente magnífica, o Estado possui prazo em dobro para apresentar as manifestações processuais. Certo ou errado? Certo, é uma questão bem tranquila, né? O Estado possui prazo em dobro, sim, para todas as manifestações processuais. Você só tem que tomar cuidado, porque o artigo 183, ele traz uma exceção. Se a lei estipular o prazo próprio, não vai se aplicar o prazo em dobro. Numa outra aula aqui no curso Sejures, até dei o exemplo sobre o mandado de segurança, que estabelece o prazo próprio de 10 dias, lá no artigo 6º da Lei 2016, do mandado de segurança. Então toma cuidado, o Ministério Público ele tem prazo em dobro, salvo se a lei estipular o prazo próprio. O exemplo disso, não só o Ministério Público, mas os estados, é o artigo 178, do CPC, que diz que ele deve entregar o parecer em 30 dias, então não são 60, são 30. Se a lei fala o prazo, é o prazo da lei, tá bom? Mas uma questãozinha bem simples aqui, é uma questão até interdisciplinar, é uma questão de direito administrativo, direito público e também processo civil. Veja que sofreu erros nas cirurgias no hospital público, mas processou quem? O Estado. Teoria da imputação volitiva, tá bom? Lá no direito público. Solta na tela, Latino, rapidinho aí, ó, mais uma questão, agora um pouco melhor editada, já registrando meus pedidos de desculpa aqui pela edição, vou editar melhor para disponibilizar aí no portal. 2017, banca Consuplan, prova de advogado, diz assim, determina o Código de Processo Civil que, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações, olha, de novo as intimações, ó, somente obrigarão o comparecimento após decorridos? Alternativa D, 48 horas. Perceba que isso vem caindo em prova, hein? As intimações só pode obrigar após 48 horas, beleza? Bem tranquilo, gabarito alternativa D, fundamentação legal, tá aí, ó, letra D, 48 horas, tá aí, ó, parágrafo 2º do artigo 218. Temos mais questões, Latino? Temos mais uma questão aí, 2018, uma prova do PGE também, técnico da Procuradoria, acerca dos negócios jurídicos processuais, que também foi objeto da aula 4, né? O artigo 190 e 191, é correto afirmar, conforme o 190 e o 91, que podem ser celebrados em processos que versem sobre direito de qualquer natureza. É errado, porque os direitos têm que ser disponíveis. B, podem ser celebrados ainda que uma das partes seja incapaz. Errado, porque a parte tem que ter capacidade. C, de ofício ao requerimento das partes, o juiz controlará a validade das convenções. É o nosso gabarito. Sim, volta aqui, Latino. Artigo 190, parágrafo único, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz controla a validade. Lembrando que no acordo procedimental, o juiz não precisa aprovar, tampouco homologar. Ele apenas controla a validade. Vamos ver o erro das outras.
A alternativa D diz que, dada a natureza privada dos negócios processuais, o juiz não pode recusar sua aplicação, mesmo se alguma parte se encontrar em manifesta vulnerabilidade. Errado, nós falamos isso nas aulas teóricas do curso Top 10 aí, na aula 4. Nós falamos que, para a celebração do acordo procedimental, o juiz deve observar 3 requisitos: capacidade das partes, a causa tem que ser admitida à autocomposição e deve haver o quê? Um equilíbrio. Então, havendo ali uma manifesta situação de vulnerabilidade, o juiz verificando o desequilíbrio, ele pode recusar a aplicação da cláusula no negócio jurídico processual. É o parágrafo único do 190, lembrando que isso é novo no Código, né? É óbvio que isso vai ser muito cobrado em concurso, porque o artigo 190 e 191 são artigos aí modernos no processo civil brasileiro. Nosso gabarito aqui vai ser a alternativa C. Vamos ver o erro da última, da alternativa E, né? Dentre as vedações aos negócios processuais está a fixação de calendário. Errado, que o artigo 191 justamente preconiza o acordo de calendarização, tá bom? Então não é vedado, pelo contrário, é aconselhável que se faça o acordo de calendarização para que o processo possa seguir aí numa duração razoável. Solta na tela, vamos à próxima. Na verdade, o gabarito está aí, alternativa C, né? Nosso amigo aqui esqueceu de botar o gabarito, mas fique tranquilo, está na minha cabeça que é o gabarito alternativa C. Eu vou editar isso aqui. Vamos à próxima questão, está aí na tela. Latino, dá para aparecer na tela na moral, Latino? Eu vou dar uma... É tipo ao vivo, né? Já viu que aquilo que é tipo net? É tipo ao vivo. Vou dar uma editada. Não precisa cortar não, tá, Latino? Assim fica melhor. Ó. É assim que edita, ó. É bom que os alunos tenham que dar isso, Latino, porque eles podem ver que dá trabalho. Aqui, ó. Ctrl T, seleciona tudo. Tem aula de informática nesse curso, não, Latino? Olha o A aqui, que ele estava procurando o A. Olha o A aqui que ele estava procurando, ó. Ó, a letra também não é. Olha lá, Latino. Não é mole, não. Agora vai, hein? Vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para você aí. Ó. Justifica também o texto. Solta na tela aí, Latino. Tu não tá me filmando aqui editando, não, né, Latino? Tá na tela, né? 2018, o FCC é uma prova da PGE, Procurador do Estado, quanto aos... Deixa eu dar um enter aqui também. Olha só que coisa doida aqui. Quanto aos prazos, olha aí, ó. Passa o chapéu aqui depois para essa galera em latino. Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar. 1. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Se não existir preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Certo ou errado? Aparentemente, parece estar certo. A alternativa B diz que quando a lei ou o juiz não determinar prazo, de novo ela, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido 5 dias. Não, após decorrido 48 horas. A alternativa C diz que será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Errado, será considerado tempestivo. Está lá no artigo 218, parágrafo 4º. A alternativa D diz que a parte poderá renunciar o prazo exclusivamente em seu favor, de forma tácita ou expressa. Errado, artigo 225, só de maneira expressa. A alternativa E diz que os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacias distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, desde que requeram benefício. Errado, não precisa requerer o benefício e tem que ver se o processo é físico ou eletrônico. Nosso gabarito dessa questão é a alternativa A. Gabarito aí, tá? Alternativa A. Tem a fundamentação, se você quiser anotar, dá o pause. Vamos passar para a próxima questão. Próxima questão, grande abraço aí pessoal de Santa Catarina, TJ, Santa Catarina. Uma prova de 2018, uma prova de técnico judiciário. João aí, ó, que está nos assistindo, é técnico do TJ. Aí, João, de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, é correto afirmar:
no tocante aos atos, aos prazos processuais, 1. Vamos dar um enter aqui também. Não é mole não, hein? Tá vendo aí, né, Latino? Ó, devem ser eles contados em dias corridos. Errado, a regra é em dias úteis. O ato processual praticado antes do termo inicial deve ser reputado intempestivo. Errado, é tempestivo. Ficam eles suspensos, 24 de dezembro a 7 de janeiro. Errado, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Não havendo regra legal ou prazo fixado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato a cargo da parte. É o nosso gabarito. Alternativa E diz, salvo disposição em contrário. São eles contados, incluindo-se o dia do começo. Errado. Exclui o do começo e inclui o do vencimento. Nosso gabarito. Olha que questãozinha mole aí. FGV é a banca mais fácil do mundo. Gabarito alternativa D de dado, né? E ela é uma banca previsível, ó, sempre cobra a mesma coisa. Gabarito D. Tá aí na tua tela, tá bom? Ficamos por aqui, Latino. Fizemos aí os exercícios. Estou também disponibilizando aí a apostila, lembrando que os materiais de aula são meros resumos de aula, mas você tem acesso à apostila personalizada sobre o assunto atos processuais, que já está disponível em cima da aula 1, tá? Em cima do vídeo aí da aula 1, você já pode baixar. No próximo bloco, na próxima aula, né, na aula 5, nós vamos falar sobre tutela provisória. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.